Alô, 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 boa noite! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite! E aí, galera? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Boa noite. Aê! Tudo bem com Uhul. vocês? Tudo tranquilidade? Então, galera, calma, calma, calma. A gente vai segurar as perguntas um pouquinho hoje, porque eu fiz um post sobre o thumbnail e deu alguns comentários interessantes. Então eu queria falar um pouquinho sobre thumbnail antes da gente começar. Pode ser? Se vocês tiverem perguntas sobre thumbnail, obrigado pelo sub. Se vocês tiverem perguntas sobre thumbnail, a gente pode cuidar delas primeiro. A gente já vai abrir as perguntas todas, então segura aí. Segura. Então, seguinte. É. Não perdeu o começo, não. Tá conversando agora. Olha só. Eu fiz. Aqui estão os thumbs que a gente tá trabalhando da Sailor Moon, né? E eu fiz esses thumbnails aqui e postei no Twitter. Postei pera, não bagunça o coreto, não, o Clip Studio. É favor não bagunçar o coreto. Obrigada. Pronto. Eu fiz esses thumbnails aqui, ó. Obrigado pelo sub. Boa noite, boa noite. E aí, cara? E aí, o que aconteceu foi o seguinte. Eu postei e rolou alguns comentários interessantes do tipo assim. Ah, eu nunca faço thumbnail porque eu escolho, eu faço a ideia que eu quero muito cedo. Eu nunca faço thumbnail porque eu não tenho criatividade. Ah, eu não faço thumbnail por motivo que seja. Então eu queria começar explicando uma coisa pra vocês. Primeiro, não é criatividade, é prática, tá? Quando a gente tá fazendo um thumbnail, a gente tem alguns elementos pra gente trabalhar com eles. Como vocês estão vendo aqui, a gente tem personagem e fundo, né? A gente tem personagem e cenário. Se eu mudar a posição da personagem, já é um thumbnail novo. Se eu mudar a câmera, já é um thumbnail novo. Se eu tiver mais de um personagem e eu trocar a posição dos personagens entre si, já é um thumbnail novo. Então eu quero que vocês comecem a pensar nos elementos da cena de vocês e comecem a organizar esses elementos visualmente, certo? Segunda coisa, Sula, eu nunca faço thumbnail porque eu sempre escolho o primeiro thumbnail que eu faço. O que acontece? Quando a gente imagina uma cena, a gente imagina que a cena vai ficar linda, né? A gente imagina que vai ficar aquele espetáculo. E aí a gente vai lá e desenha a peça e não fica tão bom assim. Por que não ficou tão bom? Foi a execução? Foi o render? Foi a iluminação? Ou foi composição? Composição é uma parte que a gente precisa testar. Composição é uma técnica, composição é uma linguagem que a gente precisa ter certeza que a gente está com a melhor composição antes de ir para a parte final da peça. E o que acontece? Ah, quando a gente está fazendo os thumbnails, a gente tem uma ideia original. Será que essa ideia é a mais forte? Na minha experiência, raramente é a ideia mais forte, raramente é a melhor ideia. Eu fiz essa tabela de thumbnails aqui para escolher esse aqui, ó. Ele não foi o último que eu fiz, porque eu fiz nessa sequência, eu fiz aqui, aí na última eu inverti. Ele não foi o último que eu fiz, mas ele foi um dos últimos que eu fiz, tá? Eu acabei escolhendo esse aqui no final. Foi o que mais representou a ideia. Mas eu demorei para encontrar a ideia. Na minha experiência, tá? O que acontece é que a sua primeira ideia, ela é uma ideia padrão. Ela é uma ideia que você provavelmente já viu em outro lugar. E provavelmente, se você não está fazendo tanto thumbnail, é porque você está fazendo mais retrato. Fazer thumbnail de retrato é um pouquinho mais óbvio. Mas se você tá fazendo uma peça que não é um retrato, você tem certeza que você tá com a melhor composição? Você tem certeza que você tá arrumando a melhor leitura da sua peça? Você tem certeza que ela tá passando a mensagem melhor que devia? Você tem certeza que a história que você tá contando é a mais clara possível? E isso tudo dá pra gente ajeitar no thumbnail. Isso tudo dá pra gente ver se a gente tem essa coisa da leitura, da história, se a composição tá lendo bem, se os elementos composicionais estão no lugar certo no thumbnail. Outra coisa, um thumbnail bem feito, um thumbnail bem pesquisado, vai evitar muitas refações lá na frente. Então essa coisa do fiz o personagem na pose errada, vou ter que trocar o fundo, não gostei dessa mão aqui, não gostei da forma como tá tudo isso podia ter sido resolvido no thumbnail antes de você começar a peça.
Faz um pouco mais de sentido? Então, meu incentivo para vocês é o seguinte, quando eu comecei quando eu comecei esse post, eu falei que era um incentivo pro pessoal fazer thumbnail. Meu incentivo para vocês fazerem thumbnail é o seguinte, uma das dificuldades que o pessoal comentou também é que tipo, Sula, eu levo muito tempo fazendo um thumbnail só. Normalmente, quando você tá levando muito tempo fazendo um thumbnail só, é porque você tá gastando tempo fazendo mão, fazendo olho, fazendo rosto. Não é uma peça que você vai renderizar. Não é. Lembra lá atrás que eu tava enchendo o saco no exercício de gesto? Pra que serve as poses de 1 minuto? Em 1 minuto você tem que fazer a pose inteira. Lembra que a gente estava conversando que a gente tem que praticar essa coisa de conseguir fazer uma pose inteira em 1 minuto? Que o timer ajudava a gente a não ter a obrigação de colocar detalhe. Não é para você se prender em detalhe de mão, em detalhe de rosto, não é para desenhar olho, não é para desenhar nada disso. É para fazer a pose inteira em 1 minutinho, né? Essa disciplina vai servir para você fazer thumbnail. Você chegar aqui e conseguir fazer uma pose dessa rapidinho. A gente vai fazer indicações mínimas do que a gente precisa para pose ler. Então, por exemplo, eu gosto de fazer o eixo da cabeça para mostrar em que direção que a cabeça está virada. E aí, olha a mão. A mão é literalmente um quadrado com uns palitinhos. E funciona. Eu entendi que tem uma mão aqui. Esse detalhe de como vai ser a mão vai ser pro sketch final. Não é uma coisa que pertence no thumbnail. Mas se o braço tá levantado, se a mão tá apontando, isso sim é uma pergunta que eu posso responder no thumbnail. Por quê, né? Porque quando a gente faz isso aqui, ó, a gente tá fazendo essa leitura. A gente tá fazendo aqui, olha, eu quero que a leitura da peça aconteça nesse ritmo aqui, ó. E aí você começa a entender que você está compondo uma peça. Igual a gente compõe uma música, você está compondo a forma como essa peça vai ser lida. E aí faz muito sentido você começar a fazer thumbnail. Sacou? Faz um pouquinho mais de sentido isso? Eu só queria fazer essas observações mesmo, porque o pessoal tava... eu vejo sempre muita resistência ao pessoal fazer thumbnail. O pessoal fala que é meio inútil, que é gastar tempo, que você vai jogar um monte de coisa fora. Esse pensamento de que vai jogar um monte de coisa fora. Outra coisa que eu gostaria de frisar. Arte não é uma ciência exata. Isso aqui não é uma equação que tem uma resposta certa e várias respostas erradas. Tá? Não é isso. Arte não é uma resposta certa. Não é uma, sabe? São várias possibilidades que funcionam. Então, o que você quer fazer é que você quer testar essas possibilidades para você chegar numa resposta que chega mais próximo do que você imaginou. E muitas vezes a primeira coisa que você imagina não é a mais forte, não é a que melhor vai ler, ela é a mais óbvia. Então, esse processo de descobrimento do que a sua peça pode ser, esse processo de exploração de onde que a peça consegue chegar, você faz o thumbnail e você termina com uma composição mais forte, com uma peça mais interessante. Na arte a resposta sempre depende, exatamente. Mas faz um pouquinho mais de sentido? Eu esqueci de falar do que, meu Deus? Não vou ler o chat, senão eu vou me distrair. Pera. Então, é importante essa parte. Mas, gente, faz um pouco mais de sentido? Eu realmente quero incentivar vocês a usar a técnica de thumbnail, que thumbnail é uma técnica muito forte. Eu abri essa imagem de exemplo para vocês, porque foi a imagem que eu tinha subido no Twitter e no Instagram, que deu essa discussão, que eu achei uma discussão interessante, tá? E eu quero lembrar vocês que eu tô fazendo... A gente terminou os thumbnails do fundo da Sailor Moon, né? E vocês viram que interessante? A imagem escolhida foi a penúltima feita. Se eu fosse fazer isso aqui sem fazer thumbnail, eu teria feito a B. A B nem votaram nela. Então, você vê que a nossa opção mais forte foi a F. Ela não foi a última que a gente fez, mas foi a penúltima. Então, mais uma prova para vocês verem que muitas vezes a imagem que a gente escolhe, a imagem que fica mais forte, não é a primeira que a gente faz. As primeiras que a gente faz costumam ser as imagens mais óbvias. Então, vocês querem fazer uma coisa a mais, vocês querem fazer uma coisa mais requintada, mais trabalhada, faz thumbnail e explora a ideia, tá? Essa exploração não é trabalho desperdiçado. Ela é uma ferramenta para você descobrir uma resposta menos óbvia para sua proposta da arte. Certo? Bora! Agora eu preciso voltar... Falar do Apoia-se. Ah, meu Deus, esqueci do Apoia-se, é verdade. Os avisos paroquiais, Sula. Eu não sei fazer essas coisas não, gente. Eu sou ruim nesses trem. Olha só.
Uma das coisas que eu tô fazendo com essa peça aqui, que eu mostrei o thumbnail pra vocês, é exatamente gravando todo o processo de produção com interface, com tudo direitinho, que vai estar disponível no Apoia-se. Então, se vocês quiserem ver o processo de produção dessa peça, vai estar disponível lá. A gente vai soltar a peça em layers direitinho, a gente vai soltar ela em alta resolução. Então, se vocês tiverem interesse nesse tipo de recompensa, ajude a apoiar a live, ajude a apoiar o trabalho que a gente faz aqui, respondendo as dúvidas da galera, lá no Apoia-se, certinho? Ou virando membro do canal do YouTube, são as mesmas recompensas, é onde ficar melhor pra vocês. É nóis! Outra coisa que ficou faltando falar, que eu tive a oportunidade de falar e eu perdi porque eu fui muito mané, foi o lance do Procreate. O Procreate fez uma declaração que eles são contra a IA e que eles não vão usar a IA, sabe? Então, nossa, muito bom, parabéns, palmas pro Procreate, foi massa de ver, sabe? Eu não consigo me adaptar na tela pequena do iPad, mas foi uma das poucas companhias que se posicionou contra o uso de IA e eu fiquei muito feliz de ver isso acontecendo. Certo? Então fica o comentário que eu fiquei devendo da última vez. Deixa eu só abrir a Sailor Moon aqui, Podcast. Pois é, podcast, rapidinho, pera aí. Não, fala do podcast. Ah, meu Deus, o podcast, caraca. Viu? É por isso que eu tenho voz da consciência, gente, vocês precisam entender. Seguinte, cadê a Sailor Moon? Tá aqui. Seguinte, galera. Eu fui convidada para o podcast Microfone Imperativo. O podcast ele tá abrindo agora. Ele é no mesmo horário da live, mas ele foi gravado, então, obviamente, não é ao vivo. Então, se vocês quiserem procurar o Microfone Imperativo no YouTube, hoje vai sair o meu episódio contando um pouquinho da minha história como ilustradora. Então, se vocês quiserem ir lá prestigiar o podcast, eu super convido vocês. Adoraria que vocês dessem uma olhadinha, certo? Não tem duas Sulas. Nós, bora. Agora que tá abrido a Sailor Moon, vamos começar a pintar um fundo aqui. Deixa eu ver o que a gente vai fazer aqui. Eu quero salvar esse arquivo. A gente vai salvar ele como 49. Tá rendendo. Vamos lá. Aqui. Não precisa desse aqui também. Aqui tá a nossa correção da mão. Nós. Temos uma imagem pra gente trabalhar. Vamos pegar o thumbnail escolhido. E bora pegar umas perguntas da galera. Ai. É momento. É chegada a hora. Meu Deus. Bora. Surreal, cara. Vocês estão se passando já? Nóis. Eu vou... Manda aqui. Sula, o Procreate vale a pena para imitar o visual de arte tradicional? Vale. Cara. Tem um senhor, tem um gentil designer chamado Kyle Webster. O Kyle faz pincel. Ele é o único cara que eu conheço que vive de fazer pincel digital. Ele era funcionário da Adobe, com essa treta toda de IA, ele saiu da Adobe e ele foi pro Procreate. Então ele está fazendo pincéis pro Procreate. Vai usar os pincéis do Kyle e seja feliz. Eu sinto muita falta dos pincéis do Kyle. Meu sonho de princesa seria o Clip Studio contratar o Kyle para fazer uns pincéis, mas não vai acontecer. Mas, nossa, meu sonho de princesa. Os pincéis do Kyle são muito bons. Vai pegar os pincéis do Kyle no Procreate. É isso. Basicamente é nóis. Lembrando que a Sula deixou de usar o Photoshop porque eles falaram que iam usar o nosso conteúdo para fazer IA enquanto a gente trabalha. Exato. Então ela só usa o Clip Studio. Eu não compartilho, não compactuo dessa ideia. Então a gente abriu mão da Adobe. Muita gente falando que foi um pouco de desespero, que não era ludismo, não era... Seguinte, eu tenho um contrato chamado NDA, Non-Disclosure Agreement, contrato de não divulgação. Se uma imagem minha vaza, a responsabilidade dessa imagem ter vazado é minha. E com a Adobe falando que eles estão fazendo review, às vezes manual das peças, meu trabalho pode vazar. A Blizzard não falou nada de recomendação de não usar o Photoshop.
mas eu não me sinto confortável tendo assinado um contrato de não divulgação, de usar uma ferramenta que tá olhando as coisas que eu tô fazendo manualmente. E isso não é para os olhos de outras pessoas, isso é só para os olhos da Blizzard até o momento que essa peça for divulgada. Então, esse é o motivo, eu não concordo com isso que a Adobe tá fazendo. Não pagar mensalidade é uma puta vantagem, né? Vamos ser verdadeiros aqui, né? Porque o Clip Studio é muito mais barato do que o Photoshop. Então, tá valendo a pena em questões monetárias também, certo? Nós. Ahn, Meu Deus, tem pergunta demais. Botando uma última perguntinha porque ela é pequenininha. Sula, thumbnail tem regra? Olha, não vou dizer pra você que thumbnail tem regra, mas thumbnail tem objetivo. Se você faz o thumbnail sem objetivo nenhum, estou fazendo o thumbnail só por fazer, ele realmente parece meio inútil. Mas ele tem objetivo. Você está testando qual é a melhor peça antes de você gastar muito tempo fazendo um desenho que não vai dar certo. Então lembra disso, não é que ele tem regra, ele tem objetivo. Enquanto ele está servindo para você testar o que você vai desenhar, enquanto ele está servindo para você testar as partes da imagem que você tem dúvida como é que você vai executar, como é que vai ficar a leitura, como é que vai ficar a composição, ele está servindo bem a proposta dele, certo? Nós. Boa noite, Sula. Tudo bem? Depois de vários meses acompanhando suas lives, finalmente comecei a desenhar. Estou começando do zero agora e anotei algumas sugestões do seu vídeo de rotina de estudos. Porém, a pergunta de hoje é: estou seguindo o roadmap de 30 dias do Mark Brunet, mas vi um pessoal sugerindo que fizesse as atividades do dia 1 ao 7 de uma vez só, durante 7 dias seguidos, para ter bastante repetição, depois do 8 ao 14 todos os dias, e assim vai. Você acha isso bom? Parece um bom plano, sim. Não me parece um plano ruim. Ah, as propostas de estudo do Mark Brunet, os cronogramas de estudo do Mark Brunet são muito bons. Pode seguir sem medo. Vai fundo. Vai ser bom. Dale que dale. Nós. Ah, Vamos lá. Como que indico planos em thumbnails trabalhando com linha, mas sem blocar com formas básicas? Sinto que perco muito tempo fazendo manequins. Não é para você estar se preocupando com o plano ainda no thumbnail. O thumbnail é muito mais. O thumbnail é muito mais forma geral de como a peça vai ler. Essa coisa de fazer plano, ela é muito mais já de leitura e modelagem. Ela não é. Já é modelagem. Desculpa, já é modelagem em render. A gente está preocupado no thumbnail mais com a leitura da peça. E a leitura da peça é mais ou menos tem um personagem aqui, sabe? Como esse personagem vai ser resolvido é uma coisa para depois. Então, esse é um dos motivos. Você tá fazendo mais coisa do que o thumbnail pede. Olha só, eu quero mostrar os thumbnails mais complexos que eu fiz. Só um instantinho, que eu acho que vai fazer um pouquinho mais de estudo, sabe? Vai fazer um pouquinho mais de sentido. Tá tão intenso aqui. Olha só. Esses aqui são os thumbnails mais complexos que eu fiz, em questões de render, em questões de. Olha só, eles têm cor, eles têm mais detalhe, às vezes alguns têm até perspectiva, sabe? Mas mesmo assim, olha como essas peças são simples. Olha como é que a gente tem um personagem, não tem absolutamente nada no rosto. Tem uma indicação de luz, você consegue entender que é uma luz que tá no rosto, você consegue entender que é uma luz que tá na roupa, você consegue entender que é uma luz na segunda personagem ali atrás. Tem outro personagem aqui, mas você não sabe onde é que tá a mão, onde é que tá braço, onde é que tá a posição. Você sabe que tem uma janela, você sabe que tem uma porta. Era isso. Isso aqui é o suficiente pra gente entender a composição da cena. Inclusive, a luz saindo da janela. Ó. A gente tá vendo a luz saindo da janela passando pela névoa. Isso é um elemento de composição que eu julguei importante. Então eu consegui colocar isso no thumbnail. Mas não precisa de muito mais do que isso. Cadê? Deixa eu pegar mais um aqui, ó. Mais outro thumbnail que tava na base do complexo. Ó. É uma cena de um. Isso aqui é um estudo de um filme. É o estudo da lista de Schindler, tá? Em que a gente tem um escritório aqui em cima e a gente tem uma fábrica aqui embaixo. Eu não preciso dizer o que são essas coisas, eu só preciso sugerir que vai ter objetos aqui embaixo. Então eu faço as manchas para fazer essa sugestão, mas não tem nada desenhado aqui embaixo de verdade. Saca? Então, qual é o objetivo do thumbnail? O objetivo do thumbnail é simular como a peça vai ser lida no final.
não é você fazer um estudo não é você fazer render, não é você entrar em detalhes, não é isso. Mais do que isso aqui é exagerado. Muitas vezes meus thumbnails são feitos desse jeito aqui, ó. Deixa eu pegar mais uma tabela de thumbnail. Muitas vezes eu faço thumbnail desse jeito aqui, ó. Isso aqui é uma história de um cervo que ele é tipo o rei da floresta, sabe? E tem um caçador. Ele tá lutando contra um caçador. Então você vê que, olha só, a gente tem a silhueta do cervo, a gente tem a iluminação para entender como é que essa iluminação vai acontecer, e a gente tem a sensação da floresta. Mas tudo isso aqui foi desenhado em coisa de 5 minutos. Eu não preciso gastar muito tempo em cada uma dessas opções. Então, você fazer esse mínimo necessário, ele é uma das ferramentas importantíssimas para você ter um thumbnail bem sucedido, um thumbnail que cumpre o objetivo dele. Faz mais sentido? Nós! Boa noite, Sula. Divertidamente, Lau. Eu acho que seria uma mistura da nojinho e do raiva. Por favor, me dê uma dica de como fazer o efeito de transparência. Começando de algo sólido a quase desaparecer, tipo o No Face da Viagem de Chihiro. Olha, na verdade, deixa eu mostrar para vocês um exemplo de como isso acontece em filme, que eu acho que vai fazer um pouquinho mais de sentido. Eu quero... Espera aí, a gente quer isso aqui. Tem o filme dos Caça-Fantasmas, que tem um monte de cena de fantasma em si. E essa cena de fantasmas ela trabalha muito com essa parte de transparência. Olha só. Olha aqui, ó. Tem alguns jeitos da gente trabalhar essa transparência. E eu acho alguns desses jeitos bem interessantes. Se você quer fazer um efeito tipo do No Face, literalmente marca mais as beiradinhas. Olha só, você tá vendo que a gente tem o tecido esvoaçante aqui. Peraí, deixa eu botar numa cor que vai aparecer mais. A gente tem o tecido esvoaçante aqui, ó. Tá vendo? E aí, olha o que acontece. A borda dele fica mais marcada do que a parte interna. Então, a parte interna do tecido ela vai ficando mais transparente. A parte da beiradinha, ela marca mais. Então, o que eu recomendo é você fazer uma simplificação tipo essa aqui. A gente começa com um objeto sólido, né? E aí a gente vai deixando mais transparente e as partes que vão ficando menos transparentes, as partes que vão continuando sólidas são os quinas, são os cantinhos. E aí as partes de preenchimento, as partes que não são bordas, vão ficando mais transparentes até elas sumirem no objeto. Sumirem no fundo, né? Até sumir o objeto. Esmaecendo pro fundo. Pronto, agora ficou bonito. Faz um pouco mais de sentido? Eu não vou fazer demonstração disso aqui porque eu precisaria de um objeto em si para pintar. E isso aqui ia levar um pouquinho de tempo para pintar. Mas procura por referência de fantasma. Vocês vão ter muita peça de fantasma, vai ter muita peça de ilustração com fantasma que vai ter esse efeito que vai ficar interessante. Certo? Dá uma pesquisadinha como é que o pessoal faz fantasma, espectro, esse tipo de coisa. Vocês vão achar a resposta à pergunta de vocês. Nós. Sula, queria saber como escolher o melhor tipo de papel para impressão de artes para que mantenha a qualidade e que dure. Olha, impressão é uma arte em si. Você lidar com impressão para durar tem várias implicações aí. Uma das coisas que eu recomendo você procurar, impressão para durar mesmo, tem um negócio chamado impressão de desculpa o microfone. Tem um negócio chamado impressão de fine art, impressão de galeria, que vai imprimir nos papéis, tipo papel de arte mesmo, vai imprimir no papel canson, com a gravatura maior, e essas impressões, além de ficarem lindas, duram muito mais. Qualquer impressão exposta ao sol vai esmaecer, no entanto. Então, nunca coloque essas impressões no sol direto, porque elas vão desbotar. Mas eu super recomendo você procurar por impressão de fine art. É caro, tá? Ela é um tipo de impressão que não vai ficar barato, mas ela vai te dar a qualidade, vai te dar fidelidade de cor e vai te dar durabilidade para você guardar isso por bastante tempo.
recomendo fazer em gráfica, não é uma impressão que você faz em casa, não, sabe? Então procura por impressão de galeria, impressão de fine art. Fine art printing. Inclusive, é muito bonito, é massa de ver. Boa noite, Sula. Obrigado por estarem aqui mais uma vez. Vocês são incríveis. Sula, estou um pouco confuso com textura. Quando vou aplicá-la, parece meio sem sentido. Pode me dar alguma dica? Cara, textura. Textura é um termo muito abrangente. Tem muita coisa que a gente reduz como textura. Textura pode estar falando de pelo, textura pode estar falando de escama, textura pode estar falando de pedra, textura pode estar falando de padrãozinho de tijolo na parede. Textura é um termo muito grande. No entanto, se eu entendi a vibe da pergunta, o que eu posso te falar a respeito disso? Quando você está pintando textura, o que você está procurando é um ritmo. As pinturas têm, as texturas, elas têm um ritmo. O que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver o que eu posso achar de referência aqui para mostrar isso acontecendo. Rapidinho. Deixa eu pegar essa aqui. Essa é uma imagem de um artista chamado Lorenzo Lanfranconi, que ele faz o trabalho de textura muito bonito. Muito bonito mesmo. Olha só. Olha essas folhagens. Olha que coisa linda. Então, olha só. Quando a gente olha uma folhagem dessa aqui, quais são as coisas que a gente percebe? Primeiro, tem a variação de cor. A gente vai do mais amarelo para um pouquinho mais verde, para um pouquinho mais escuro. Esse escuro tem um pouquinho de laranja, tem um pouquinho de azul aqui. Então tem toda uma variação de cor. Não é uma coisa feita com uma cor só, tá? Segunda coisa, essa mancha ela tem direção. O ritmo da mancha dá a sensação de que ela foi pintada desse jeito, ó. Ela foi pintada nesse sentido aqui, ó. E esse sentido ajuda com a coisa de que isso aqui é um arbusto que cresceu. Ajuda com essa sensação de que isso aqui é um arbusto de verdade, certo? E aí, em cima disso, a gente tem as manchinhas menores, as manchinhas, sabe, redondinhas, ó. E essas manchinhas podem ter sido feitas com um pincel mais aleatório que você vai dar batidinha na tela para fazer, sabe? E elas vão tirar um pouquinho dessa sensação direcional da pincelada. E vai funcionar muito bem. Então, quando você analisa a textura, quando você analisa essa parte para a gente poder fazer esse trabalho, começa a analisar esses ritmos, essas direções, esses espaçamentos, onde as coisas estão acontecendo, onde que elas não estão acontecendo. Muitas vezes a gente tem, eu não sei se aqui vai ter um exemplo disso, mas a gente costuma criar, por exemplo, brilho de cabelo. O brilho de cabelo costuma ficar dentro de uma faixa. Ele faz uma faixinha de brilho. Se você enxerga essa faixinha de brilho, fica muito mais fácil de você replicar ela na pintura. Então, o que eu recomendo é você pegar esse tipo de textura, pegar esse tipo de referência e fazer uma análise de quais tipos de mancha você precisa empilhar para chegar num resultado parecido. Que tipo de mancha que você identifica e em qual ordem você acha que ela foi feita para chegar nesse resultado. Sacou? Fazendo essa análise do jeito que a gente está fazendo aqui, você vai descobrir muito como é que essas coisas são feitas. Olha só, aqui me dá a sensação que a gente faz uma texturinha, né? Essa texturinha tem várias pinceladinhas para fazer as pedrinhas. Aí tem pinceladinhas menores para a gente sombrear as pedrinhas, né? E aí em cima disso aqui tem um pincel com direção para a gente fazer a graminha, ó. Pra gente fazer essa coisa da graminha nascendo em cima das pedrinhas. E aí a gente chega nesse resultado aqui. Tem que fazer a variação de cor e tem a textura de ruído. Eu acredito que a textura de ruído foi a primeira coisa que ele colocou nessa pintura, sabe? E aí a gente pinta em cima desse ruidão. E aí você vê em algumas outras partes da peça, olha as pinceladas aqui, ó. Olha a pincelada da pedra, todas acontecendo nessa direção. Depois a pincelada da graminha acontecendo na direção diferente. E aí você começa a entender como é que essa textura foi feita, certo? Então, se você está com dificuldade de fazer essa parte da textura, eu recomendo fazer esse tipo de análise e fazer esse tipo de estudo. Coloca do lado e tenta replicar as texturas que você está vendo, que vai começar a desatar o nó de como que você faz textura. Certinho? Nós!
Eu tentei marcar. Ah, a pessoa viu, que bom. Tá. Tentei marcar a pessoa, eu não sei se ela viu, pra saber se era isso a dúvida. Sula, eu desenho num tablet, mas queria uma tela bem maior. Seria Uhum. melhor investir em um PC primeiro ou uma mesa digitalizadora com display logo? Queria comprar uma Ruion 22, que funciona no Android. Eu não tenho ideia de como funciona a tablet grande em Android, tá? Ah, eu sou do time computador. Eu tenho um computador bom, um computador forte que segura minhas peripécias para eu poder usar uma tablet grande. Eu iria computador, na minha escolha, eu iria computador mais tela com display grande, sabe? Mas se você pegar um review dizendo que funciona bem a tela com display no Android, vai fundo, sabe? Não tem talvez seja um pouco de preconceito meu esse tipo de aparelho, sabe? Esse tipo de. Mas eu não confio. Meu PC é tão grande e volumoso, eu não confio que o negócio pequenininho que eu seguro na mão desse. Eu não confio nem em laptop, galera. Hum. A- Pode falar. Aquela XP Pen que você testou. Sim, ela é muito boa. Eu gosto bastante dela. A XP Pen, a Magic Drawing Pad, ela é muito boa. Mas ela não segura os arquivos tão grandes. Os arquivos do tamanho que eu faço no PC fazem ela ficar mais lenta. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Esses aparelhos, eles não são para tão grande resolução. Então não adianta comprar uma tablet de tela grandona que ele não vai segurar a resolução. Mas, de novo, eu não testei. Então eu tô falando isso mais na suspeita do que na experiência, sabe? Mas o que eu sei na experiência é que os arquivos que eu costumo fazer no PC com um montão de layer, com um montão de frescura, eles pesam naquela tabletzinha. Ela segura mais coisa do que eu imaginava. Eu consigo trabalhar em A3 nela, mas eu não consigo fazer uns arquivos tão complexos e com tantas camadas igual eu faço no computador. É isso. Enfim, eu sou Hum, time PC. eu também. Serve de nada a minha opinião, mas eu também. Sula, boa noite. Eu tenho uma dúvida sobre as thumbs. Eu sempre vejo o pessoal falando que elas não precisam ser tão detalhadas e limpas, mas eu fico receoso de colocar elas meio sujas no portfólio e dar uma má impressão para os clientes. Tô doido ou é uma dúvida pertinente? Ainda mais quando vejo artistas mais experientes com as thumbs super Com detalhadinhas. as Enfim, thumbs tente me lindas, ajudar. né? Gente, olha só. Peça de portfólio tem um paradoxo que a gente chama que é não compare o seu bastidor com o palco dos outros. O que acontece? Muitas vezes, quando o pessoal vai postar peça no portfólio, existe um esforço para a peça estar o mais linda possível. E isso inclui embelezar os thumbnails, dar os thumbnails mais trabalhados, dar os thumbnails muito mais trabalhadinhos e detalhados do que a gente trabalha com o cliente mesmo, sabe? Então, rola esse processo de embelezar, rola esse processo de transformar tudo isso numa grande apresentação. Por isso, a comparação com o lance do palco. Você está fazendo uma apresentação, você está fazendo um espetáculo para mostrar aquilo sendo o melhor possível. Então, se você vai postar no portfólio, pode embelezar os thumbnails. Não faz demais porque senão vai ficar começa a ficar meio fake, a gente vê que tá muito bonitinho, tá muito aprumadinho para ser uma coisa que foi realmente de peça de produção, mas pode deixar ele mais bonitinho. Mas na peça de produção em si, a peça que a gente tá usando o thumbnail de verdade, não precisa se preocupar. Thumbnail sujão é way to go, sabe? Ele é uma ferramenta que se usa bastante. Eu acho, se você for olhar minhas outras lives aqui, inclusive tem as lives que eu mostrei alguns dos thumbnails que eu mando pra Blizzard, sabe? E são os thumbnails muito simplões, muito sujões, mas eles passam bem a ideia. Eles passam a ideia de como a peça vai ficar. E é o suficiente para os caras aprovarem a ideia para a gente seguir para a próxima etapa. Então, eu super recomendo. Se você está se sentindo inseguro com o que você está postando no portfólio, não tem problema em embelezar o portfólio. Mas não precisa se preocupar com isso na hora da produção. Certo? A gente também quer economizar tempo. Thumbnail é essa coisa de testar. A gente quer testar para a gente diminuir a quantidade de vezes que a gente vai refazer coisa lá na frente. Então, não, se a gente gastar muito tempo com thumbnail bonitinho, a gente está fazendo várias micro ilustrações em vez de economizando tempo de verdade. Não é isso que a gente quer. Enfim, filosofias, filosofias. Hum. Boa noite, Sula.
Estou com um pouco de dificuldade com os meus desenhos. Quando tento desenhar pessoas sem utilizar alguma referência, elas saem toda torta e desproporcional. Gostaria de mudar isso, mas não sei como. Alguma dica? Espero que tenha dado para entender. Não, deu sim. Olha só. Tem que praticar mais. Assim, ó. Idealmente, trabalhe-se sempre com referência, tá? Se você for atrás do pessoal que trabalha com Magic, do pessoal que trabalha com arte um pouquinho mais realista, eles produzem referência para tudo, sabe? Então, isso é uma das coisas que vale a pena sempre frisar. A gente trabalha sempre com referência. Então, o trabalho ficar melhor com referência é o que a gente espera mesmo, não é uma coisa ruim. Agora, se você quer desenhar mais de imaginação e depender um pouquinho menos sempre de referência, eu sugiro você começar a prestar um pouco mais de atenção. O que você faz quando você está desenhando de referência que você não consegue fazer, que você não tá conseguindo fazer quando você desenha de imaginação? Você mede mais? Você está confiando demais num senso de proporção que você ainda não tem? Você copia muito da medida da referência? Porque assim, ó, às vezes quando a gente abre uma referência, deixa eu pegar o Pose Archives aqui rapidinho. Aqui rapidinho, só para exemplificar. Estamos aqui com nossa imagem de referência. E aí o que acontece? Tem dois jeitos de você desenhar essa imagem de referência. Um deles é o seguinte, ó. Você vai vir aqui e você vai copiar a parte, o que a gente chama de espaço negativo. Você vai prestar atenção nesse shape aqui, e aí você vai desenhar esses shapes de fora, né? Vai desenhar isso aqui, e esses shapes vão te dar o shape do braço. Essas formas em volta do braço vão te dar a forma do braço. Isso é desenhar com espaço negativo. Isso aqui não é a melhor prática para quando você quer desenhar sem referência. Se você quer desenhar sem referência, o que eu realmente recomendo é você começar a praticar aquele esqueletinho que a gente faz, sabe? Aquele, ó, que a gente aprende com o Loomis. E aí a gente começar a colocar esse esqueletinho na posição da referência e começar a entender onde é que está o quadril, onde é que está a caixa torácica, aonde é que tá as pernas, como é que elas estão conectadas, como que a gente está aqui, né? Ó, como que a gente está entendendo essa posição acontecendo aqui, ó. Aí a gente tem esse braço que está vindo aqui, ó, esse espaço aqui meu ficou muito grande. Esse espaço é bem menor. Então todo esse conjunto das pernas aqui tinha que estar virado mais nesse sentido. Então, tá vendo? Praticar o esqueletinho para você chegar nesse resultado. Praticando o esqueleto, quando você tirar a referência, o esqueleto vai estar mais fácil de desenhar. Então, para pensar na forma como você está desenhando, se você está só copiando forma, se você está só copiando shape, sabe? Em vez de você estar praticando o esqueleto. Praticando o esqueleto, você vai conseguir desenhar sem referência depois. Então, pratica o esqueleto, certo? Fez sentido isso? Eu espero que tenha feito. Sula, eu refiz uma parte boa da Ilustra. É normal refazer o desenho depois da thumb porque parece meio engraçado? Eu mantive mais ou menos a mesma composição de maneira geral. Isso viria com um feedback de soltar a pose dos personagens? Sim, não é incomum. Assim, ó, não é incomum a gente executar a thumb uma vez e, tipo, não chegou no potencial que eu vi na thumb. Vou fazer de novo. Inclusive, é uma das coisas que eu vou falar sobre isso no Apoia-se no mês que vem. Aquela peça que eu falei que eu escolhi a thumb, eu fiz ela 2 vezes e a segunda vez eu acho que ficou bem melhor, sabe? Então, não é incomum isso acontecer. Mas olha que interessante, você sabe que o problema não é a thumb, tanto que a gente executa a thumb de novo. A gente que executou mal, sacou? Isso faz parte do feedback, isso faz parte do soltar a pose. Sim, perfeito o pensamento. Vai fundo que tá dando certo. É nóis. Sula, eu gostaria. Não, desculpa. Eu queria saber para que serve o desenho. Eu gosto muito de desenhar, mas esses dias estava pensando sobre, então eu queria sua opinião sobre o desenho.
Meu Deus, que pergunta gigante! Uhum. Pois é, pra que serve o desenho? Cara, cara, é, dentro de um contexto capitalista, desenho é um produto. Desenho serve para vender coisas. Desenho é um produto que você vende. Desenho, ele é entretenimento. Desenho, ele é comunicação. Desenho, às vezes, é tirinha. Desenho, às vezes, é educação. Você pode usar desenho para ensinar coisa para os outros. Então, desenho é várias coisas. Desenho é um tipo de comunicação. Qual a função que ele serve dentro do nosso contexto capitalista? Ele é questionável, tá? Mas ele se encaixa muito como produto. Ilustração é um produto. A gente usa muito ilustração para vender outros produtos. A gente usa splash screen para vender skin de videogame. A gente usa ilustração de capa de livro para vender livro. A gente usa ilustração de comida para vender produto, para vender coisa industrializada. A gente usa ilustração para várias coisas. Não se preocupa muito, assim, ó. Dentro desse contexto, existe uma visão utilitarista que fala que tudo que você faz tem que ter utilidade, senão você está desperdiçando tempo. E eu não sou muito partidária desse pensamento. Às vezes a gente faz coisas porque a gente precisa. A gente precisa descansar, a gente precisa de um hobby, a gente precisa se expressar, a gente precisa comunicar. E às vezes o desenho está preenchendo essa necessidade na sua vida, sabe? Então eu não sou muito partidária dessa ideia de que desenho sempre tem que ter uma finalidade. É como você perguntar qual a finalidade de um filme. Qual a finalidade, para que serve um filme, entendeu? É produto, ele serve para fazer dinheiro para os outros, mas por que você para para assistir um filme? É para descansar, é para ter contato com ideias novas, é para ter contato é para comunicar com outras pessoas que você nunca vai conhecer. Sabe? Para que serve um filme? É entretenimento. Desenho cai um pouco nesse espectro. Então, para mim, eu sempre comparo desenho com comunicação. Eu sempre comparo desenho com aprender uma linguagem nova, sabe? E essa linguagem nova permite que a gente comunique ideias que a gente não conseguiria comunicar verbalmente tão fácil. E eu acho isso muito, muito útil. Eu acho isso muito poderoso, sabe? Mas se ela servir só de entretenimento, não é menos por causa disso. Não é pior por causa disso. Entretenimento também é importante, descansar é importante. Então, às vezes você passa uma mensagem que uma pessoa está precisando ouvir naquele dia. Você consegue conectar com uma pessoa que você nem conhece e você transformou o dia daquela pessoa numa coisa melhor. Então, para mim, é muito por aí, sabe? Desenho para mim é comunicação, desenho para mim é conexão entre as pessoas, é comunidade, é uma coisa que pode ser um hobby muito legal, é uma coisa que pode ser uma profissão muito legal, é um jeito muito, muito honesto de se, de se relacionar com o capitalismo, sabe? É uma habilidade, é uma profissão que precisa de concentração, precisa de honestidade, precisa de. Honestidade no sentido de honestidade de comunicação. Você realmente entender aquele produto, você entender o que você está vendendo, para você conseguir comunicar para as pessoas aquela ideia de uma forma positiva, saca? Então, desenho para mim é tudo isso. Mas pergunta interessante. Eu teria que refletir mais sobre isso, dá para falar muito sobre isso, sabe? Mas espero que tenha dado uma ideia. Porque é uma resposta bem grande. Dá quase para escrever um livro sobre isso, sabe? Qual é a função da arte como comunicação, sabe? É Enfim, muito tema de TCC é isso. muito tema de TCC isso, muito bom. Uhum. Sula, voltando agora para perguntas mais técnicas. Como faço? Como faço parecer que meu personagem está em cena? Pergunta em relação à cor. Nunca sei como eu deveria mudar a cor do personagem para fazer parecer que ele está lá. Ah, aham. Olha,
Tem que estudar um pouquinho de observação. Tem que estudar um pouquinho de pintura de observação. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar meus brinquedos aqui, rapidinho. Peraí. Eu vou conseguir digitar com a mão só. Digitar com a mão só. Vamos lá. Eu quero. Bolas. O que você tem de bolas aí, Google? Me conta. Então, olha só, o que eu fiz? Eu comprei um conjuntinho de bolas de bilhar. Olha aqui, ó. E aí, eu fui e comprei isso aqui, ó. Isso aqui é uma luz RGB, eu não vou ligar ela porque senão ela vai cegar a câmera. Mas tem no AliExpress, não é tão caro. Tem esse modelo e tem esse modelo aqui, ó. Esse aqui, tá? E eles são luzinhas RGB. Luz que você consegue trocar de cor. E aí o que eu fiz foi que eu peguei e eu comprei bolinhas de bilhar, ó. E aí com essa luz RGB eu fui lá e eu fiz várias iluminações. Então tem a iluminação verde, tem a amarela, ó. Tem a verde, tem a amarela, tem a vermelha. E aí você consegue ver a cor das bolinhas e como é que elas mudam de acordo com o contexto. Ó. Então, tá na iluminação amarela, olha como é que a bola branca fica. Olha como é que isso aqui definitivamente não é branco. Ó. A bolinha vermelha fica bem próxima. A bolinha preta, ela é quase não influenciada. A bolinha marrom muda bastante de cor. Olha só. Olha que massa. Olha como é que a bolinha marrom muda bastante de cor aqui, ó. Então, esse é um dos jeitos de fazer esse tipo de estudo. O que eu recomendo é compre objetos coloridos. O conjuntinho de bola de bilhar não foi caro, foi um bom investimento para objetos coloridos. E a luzinha RGB no AliExpress, Shein da vida, que vocês conseguem achar bastante coisa, sabe? E luzinha, se bem que hoje em dia você consegue comprar lâmpada RGB, sabe? Lâmpada que você coloca na luminária e faz pintura de observação. Bota uma luz vermelha e vê como é que fica a diferença da iluminação das coisas e tenta fazer essa pintura. Não pinta de foto, pinta o objeto que você está vendo. Bota o objeto na sua frente, bota uma luminária com a lâmpada RGB tenta pintar tenta pintar de observação. Que você vai ver a diferença, como é que vai ficar muito mais fácil de você começar a prever como é que essas cores funcionam, certo? Se você tiver mais grana para investir, tem um curso num lugar chamado Schoolism. O Schoolism, inclusive, ele colocou legenda em português nas coisas. Deixa eu mostrar o Schoolism aqui rapidinho. Aham. Esse aqui, ó. Ele tem anuidade ou ele tem você comprar um curso só. E esse lance de comprar um curso só, eu acho que tá valendo a pena pra gente. Não são cursos baratos, mas são cursos muito bons, tá? Tem um curso de iluminação. Deixa eu pegar. Eu quero. Cadê? Eu lembro o nome do instrutor. É do Sam Nilsson. Lembro sim. Esse aqui, ó. Aham. Fundamentals of Lighting. Esse aqui, ó. Esse curso. Esse curso é fantástico. Pega esse curso, faz esses exercícios, que o seu entendimento sobre cor vai triplicar. Ele é muito bom. Então, se tiver grana para investir, dá uma tentada nesse curso, que ele é muito bom. Fundamentals of Lighting com Sam Nilsson. Você, por acaso, vai ver exercícios parecidos com botar a luz colorida e pintar coisas coloridas. Por falar nisso, né? Fula. Fula, eu tenho dificuldade de seguir um estilo de arte. Eu tenho medo de pegar uma encomenda, não conseguir entregar o estilo que o cliente pediu e não conseguir entregar o que o cliente pediu. Uhum. Como você consegue seguir um estilo de arte que o cliente pede? Olha O que só. você faz nessas horas de estudo ou estilo antes de pegar a encomenda, etc. Idealmente, significa, no mundo idealizado, o cliente vai te contratar pelas coisas que estão no seu portfólio. Então ele não contrata você por uma coisa que não está no seu portfólio. Uma coisa que você já não, uma coisa que você já provou que você não consegue fazer, nunca vão me contratar para fazer cartoon.
sabe? Não tem cartoon no meu portfólio. Meu portfólio é pinturinha, meu portfólio é semi-realismo, meu portfólio é fantasy. Eu não faço sci-fi, eu não faço cartoon, eu não faço essas coisas. Então não chega pedidos para mim dessas coisas. Idealmente, vai chegar coisas que chegam no seu, que estão no seu portfólio. Se as pessoas estão pedindo coisas que estão fora do seu portfólio, vale a pena falar com o cliente que, olha, isso aqui não é um estilo que eu domino. Você tem certeza que eu trabalho nesse estilo? Tem certeza que quer que eu teste esse estilo? E aí, se o cliente falar que sim, eu quero esse estilo sim, faz uns estudos, faz uns testes antes, mostra para o cliente, fala, vê se está satisfatório, e aí você vai para frente com a produção da peça. Mas idealmente, você é contratado pelo que tem no seu portfólio, e não o contrário. Então, quando você receber um pedido de uma coisa que não está no seu portfólio, confirma com o cliente que é isso mesmo. Fala que, olha, não é um estilo que eu estou confortável em produzir, hein? Tem certeza? Sabe? E vambora. Comunicação com o cliente nessa hora, galera. Tem que ter. Não pode ter medo de comunicar com o cliente. Eu acho que as pessoas não te contratam pra uma coisa que não tá no teu portfólio, né? Não. Pois é. E, tipo, se te Idealmente, não. chamarem pra um trabalho, tu só fala, tipo, olha, Não é acho o que que eu acho faço, que desculpa. é, É meio tipo tu você fala. entrar numa loja de bolo e encomendar alguma coisa, encomendar um doce que não é bolo, sabe? Tipo, você entrou numa bolaria, aqui tem bolos. Não vai adiantar você pedir pastel lá. Não é assim que Uhum, funciona. Faz sentido? uhum. Tula, sinto que tenho uma dificuldade específica de trabalhar com a cor verde, Uh, iluminar e harmonizar com o resto da paleta. É normal? Tem como trabalhar isso? E não foi a Maki que fez essa não pergunta. foi a Mac que fez essa pergunta. Beijos, Mac. Beijo, Maki. Eu tô com uma Verde não é aluna uma que cor criativa. ela está com problemas específicos com verde. Então é engraçado essa pergunta acontecer nesse contexto. Olha só, do cara chamado James Gurney, chamado Color and Light, Luz e Cor. Esse livro tem um capítulo especial lidando com verde. Verde é, historicamente, uma cor complicada de lidar. Verde é metade do espectro visível. Então, o que é verde é uma cor muito grande, ela é uma cor muito expansiva. Ela é uma cor que ocupa um grande espaço do espectro de luz. Então, a sua dificuldade de lidar com verde não é nova. Eu tenho alguns macetes, algumas dicas para lidar com verde. E, ironicamente, veio do Coloring Light, e essa dica é, ironicamente, ignore o verde. Olha só. Deixa eu pegar a peça do Lanfrancone aqui de novo. Meu Deus do céu. Digitar é muito difícil, gente. Digitar na live, então, pior ainda. Olha só. Uhum. Essa aqui, ó. Olha A só gente que pode interessante. Pode falar. a gente pode dizer que essa peça virou bingo? Eu acho que ela vai virar bingo. Então, ok. Olha só que interessante, galera. Eu vou pegar alguns tons de verde. Deixa eu pegar um pincel. Deixa eu pegar um pincel duro aqui. Eu quero um maiorzinho. Isso. Ó. Eu vou fazer uma tabelinha de verdes aqui, ó. Eu quero provar um ponto aqui rapidinho. Aqui, aqui. Aí a gente vai pegar o verde aqui embaixo. Uhum. E aí a gente vai pegar esse verde aqui atrás, ó. O que o capítulo de Coloring Light falava a respeito? Ele falava o seguinte, ó. A gente tem vários pigmentos, tá? E tem muita gente que escolhe não colocar pigmento verde na paleta. Você coloca amarelo e você coloca azuis e você mistura o seu próprio verde. Quando eu comecei a fazer estudo, o que eu percebi? Qual foi a parte que me chamou a atenção dessa parte dos estudos aqui, ó? Aqui, acho que aqui é o mais verde que eu consigo. Olha só. Repara
como é que a maioria dos verdes que a gente selecionou, eles estão aqui no círculo cromático, ele vai estar do lado do amarelo, ó. Amarelo, 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 amarelo. O mais verde que eu consegui foi esse aqui, ó. Esse verde tá bem no meio do espectro do verde, mas ele é super acinzentado. Ele tá quase encostando no cinza. Quando eu passei pros cinzas lá, quando eu passei pros verdes lá pro fundo, isso aqui é tudo azul. Ó, azul, azul, azul. Ó, aqui tem um verde aqui do meio também, mas de novo, super acinzentado. De resto, a gente tá bem próximo do azul ou no azul em si. O que é essa dica? Você vai pegar essa paleta e você vai ignorar os verdes do meio do caminho. Quando você quiser verde fresco, esse verde mais próximo da tela, usa o amarelo e o início do verde para o amarelo. Você quer o verde mais distante? Você quer um verde mais frio? Usa o azul e esse início da transição para o verde para o azul. Esse verde aqui no meio, ele é meio venenoso, ele é meio digital, sabe? Ele é uma cor que parece que não existe na natureza do jeito que a gente está vendo. Esse verde a gente usa quando a gente está trabalhando com card game, a gente usa ele para veneno. A gente usa ele para coisas digital, Matrix, sabe? Digital, sentido mundo virtual. Não é uma coisa que a gente usa para vegetação. Então, se você for usar o verde aqui do meio, usar ele super acinzentado. Em vez de usar ele saturadão, usar ele aqui, ó. E aí você vai usar os outros verdes, os mais saturadinhos, são esses próximos do azul ou próximos do amarelo. Ó. Então, ironicamente, a dica para trabalhar com verde é ignore grande parte da paleta do verde. Usa só as beiradinhas das transições, ou a transição para o amarelo ou a transição para o azul, que você vai conseguir tons de verde mais naturais. Faz sentido? E eu super recomendo ler o livro do Gurney a respeito disso. Ele tem algumas explicações bem interessantes de por que a gente ignora esses pigmentos verdes. Esses pigmentos mais que ficam parecendo menos naturais. Mas é nóis. É bem engraçado, né? Porque a natureza é toda verde. A natureza é toda verde e a gente não. E ela não é. Esse verde do espectro visível, não é o verde que está na natureza. Existe essa explicação de que as plantas são verdes porque ela é o que maior cobre o espectro de luz, sabe? É por isso que por isso que selecionou-se plantas verdes. Mas não é o meio do espectro de luz, são as beiradas. É nóis. O Suto tem uns conhecimentos que às vezes até eu fico chocada. É, 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 muito, Real? é muito tempo de nada pra fazer. Real, assim, tá tudo bem, e de repente veio com essa de tipo, por isso que as plantas verdes é que existem. Gente, maneiro demais. E aí? Sila, boa noite. As thumbs devem retratar a mesma cena em ângulos diferentes? Ou em cada thumb eu devo criar novas situações e poses da mesma ideia? Que tipo de thumb os recruiters preferem ver no portfólio? Olha só, normalmente as pessoas vão te dar, quando você vai trabalhar com uma ilustração, eles vão te passar um briefing. Um briefing descreve uma situação. Então, por exemplo, quando eu recebo uma peça da Blizzard, eles falam: a gente vai querer um Goblin correndo com uma bomba na mão e uma explosão acontecendo atrás dele. Então, a gente tem esses elementos. A gente tem um Goblin, ele tá correndo com uma bomba na mão e uma explosão atrás. De quantas formas diferentes eu consigo representar essa ideia? Aí eu posso colocar ele mais para a esquerda, ele mais para a direita, câmera mais de cima, câmera mais de baixo. Eu posso começar ele correndo com a bomba em cima da cabeça, ou correndo com a bomba agarrada aqui do lado, sabe? Mas a gente tem que botar todos os elementos do briefing na situação. Então, o que você precisa mostrar é que você tem condições de pegar um briefing, pegar uma situação que te descreveram e mostrar várias opções com ela. Certo? Então, não necessariamente são situações diferentes. É realmente pegar um briefing, pegar uma ideia só e fazer variações dela. Isso que pelo menos na parte de ilustração, é isso que o pessoal procura ver que você consegue trabalhar com. Responde? Eu acho que é isso. Sula, boa noite, mestre dos mestres. Eu queria começar a desenhar peças com mais cenários
interagindo com o personagem em poses mais dinâmicas. Algo Uhum, meio concept com personagem em evidência? Não sei uhum. explicar. Imagino que tenha que estudar perspectiva, composição e fazer thumbnails, Isso. mas não consigo entender o que preciso fazer exatamente. Olha só, eu vou te dar uma sugestão de onde começar. É, começa simples. Tem um tipo de ilustração, tem um artista chamado, eu não sei se é ele ou se é ela, mas tem um artista chamado Lee. E esse artista, ele faz umas ilustrações que eu chamo de diorama. Diorama, em teoria, ele é uma peça que ele é um bonequinho que tem um pedacinho de cenário em volta dele. E Lee trabalha com essa mesma ideia. Sabe? Peraí, cadê? Onde é que tá? Eu Quer quero. que eu ache? Você sabe de qual peça eu tô falando, né? Uhum, eu vou procurar aqui, peraí. Peraí que eu quero esse exemplo visual para mostrar para vocês. Tô correndo. Aqui. Achou? Aham, vou te mandar aqui o. Peraí que isso. Obrigada. D- Na DM. Valeu. E vou mandar no chat aqui também. É esse aqui mesmo. Nós. Peraí que eu quero uma ilustração específica, essa aqui, ó. Aham. Eu chamo isso aqui, ó, de diorama. A gente tem uma peça, né? A gente tem uma situação e a gente tem um pedacinho de cenário que está sendo interagindo. Nesse caso, é só sentado em cima, mas tem uma janela em volta, tem as árvores em volta, tem as plantas em volta, né? Tem mais objetos. Então, o que eu recomendo é que você começa botando uma cadeira e o personagem sentado na cadeira. Agora, pega um personagem sentado na cadeira e coloca ele apoiado na mesa na frente dele. Agora, bota ele escrevendo alguma coisa que está apoiada nessa mesa. E aí coloca a janela atrás. E agora a luz está passando pela janela e iluminando essa cena. Vai aumentando a complexidade da cena para que você vai desenhando, que vai ficar mais fácil de você entender o que você precisa para construir essas cenas. Certo? Igual a Splash de Honkai, exatamente. Splash de Honkai é um bom exemplo também, devia ter pensado nisso. Mas é nessa pegada. De Genshin também, eu acho, né? Genshin também, pois é. É bem nessa pegada. Certo? Dá uma testada, espero que você consiga. Boa sorte. Sula, boa noite. Eu estou começando no digital, estou seguindo suas dicas de começar por coisas simples. Escolhi um botão de rosa, bem simples. Legal, E aí legal. me surgiu uma dúvida. A rosa e outras flores têm uma textura na pétala. Como é que faz essa textura das plantas? É tipo de pincel? É a forma de pincelada? Tô meio perdida. Se puder me dar uma dica, por favor, adoro você e obrigada por todas as dicas. De nada. Que bom, eu fico feliz que é útil. É uma mistura das duas coisas. É a forma como você faz a pincelada e é o tipo do pincel. Então, olha só. Deixa eu aqui, peraí. Olha só. Pera, controle-se. Se eu pegar um pincelzinho aqui, ó, eu vou pegar esse pincel aqui, ó, o Painterly. Se eu fizer só clicar e arrastar com ele, ele me dá essa pincelada. Se eu fizer um movimento, eu chamo de flick. Eu começo com a caneta mais pesada e aí eu deixo ela escapar do papel. Olha só, ó. Olha como é que ela me dá uma textura levemente diferente. Perde um pouco a sensação da linhazinha, ó, se eu clicar e arrastar. Se eu fizer flick de cima para baixo, olha como é que eu consigo fazer graminha. Olha que massa. E aí, se eu pegar esse mesmo pincel e fizer pressão bem levinha, movimentos circulares, olha a mancha diferente que esse pincel faz. Ó. Então dá para pintar outras coisas com essa mancha. Dá pra gente vir aqui e fazer arbusto. Dá pra gente vir aqui e fazer nuvem. Ó. Então, a forma como você faz a pincelada influencia na mancha que você está fazendo. A pergunta que você precisa fazer é que mancha que você quer. Qual a mancha? Você quer, por exemplo, as estrias? Se você quer as estrias, se você quer as linhas, essas linhas do clicar e arrastar, elas podem ser bem úteis para fazer textura de planta. Ó. Imagina aqui que eu estou pintando a textura dentro de uma folha.
Olha como é que fica interessante. Aí, eu vou pegar a minha esponjinha. A minha esponjinha faz esse tipo de ruído aqui, ó. Aí eu vou pegar um tom mais claro e vou fazer os brilhinhos em cima disso aqui, ó. Olha como é que fica uma textura bem natural. Certo? Então, a ideia é essa. A forma como você faz a pincelada influencia na textura. Então, é uma mistura das duas coisas. Pensa na mancha que você quer produzir e como que você consegue produzir essa mancha. Certo? Show de bola. Nós. Sula, boa noite. Majestade das obras artísticas. Gostaria de saber se você tem alguma dica mais específica para alguém que quer levar a arte apenas como hobby. Eu desenho de vez em nunca, tenho algumas noções básicas, tenho que estudar para melhorar, mas não tenho interesse em ser profissional da área. Eu Uhum. teria que estudar da mesma forma que alguém que quer ficar bom para altura do mercado ou Não, coisas mais direcionadas? não, eu acho que dá. Uma das coisas que dá pra gente relaxar um pouco é exatamente essa coisa do quando você tá preparando pra pegar um trabalho, você vai receber um briefing. E você tem que estar pronto para desenhar o que aquele briefing te propõe. Então a gente se prepara muito desenhando coisas aleatórias, sabe? A gente desenha os motor de carro, a gente desenha fruta, a gente desenha bola de futebol americano, a gente desenha tênis velho, a gente desenha coisas aleatórias. Porque a gente nunca sabe o que vai aparecer no briefing. Você vai fazer isso por hobby, não precisa ter muito essa obrigação de desenhar coisas aleatórias. Você gosta de desenhar rosto? Vai desenhar rosto, sabe? Não tem problema nenhum. Você quer fazer retrato? Faça retrato. Você quer fazer pintura de cenário? Vai fazer pintura de cenário, não precisa se preocupar com a pessoa. Então dá para ir num ritmo mais tranquilo, sabe? Não precisa pegar e encarar isso como uma situação que você precisa estar preparado para o incerto. Você não sabe o que vai acontecer no próximo briefing que você vai receber. Então pode ir mais tranquilo, sabe? A dica que eu tenho para você é mantenha-se desenhando coisas que são do seu interesse. Vai te ajudar bastante a manter o hábito de desenhar. E lembra que desenhar é hábito, sabe? Não pode ficar tanto tempo sem fazer porque a gente desaquece. Então tenta manter um pouquinho de disciplina, sabe? Tenta fazer 2 vezes por semana que eu acho que tá de bom tamanho. Certo? Nós. Mas a pergunta delícia. Todo mundo feliz ali. Que loucura. Só desenho por diversão. Yay! Boa noite, Sula. Poderia, por favor, me ajudar com a pintura? Vejo muitos artistas que não fazem as linhas, apenas passam a cor, mas não sei qual a melhor forma. Por favor, me ajude. Olha só, não tem muito resposta correta para essa não, tá? Ela é. Deixa eu achar um pincel, peraí. Esse aqui. Não existe muito resposta correta para essa pergunta. São jeitos de blocar diferente, tá? Blocar a imagem direto na cor, direto na mancha, é uma habilidade que algumas pessoas treinam. Tem gente que não consegue blocar direto na cor e faz direto faz o esboço e aí bloca a cor depois. Eu sou do time esboço, como você tá vendo, tem um esboço bem definidinho aqui para eu poder pintar por cima depois. Ah, não existe bem o que a gente estava falando no início da live com o negócio dos thumbnails. Não existe resposta correta. É muita coisa do depende. Sabe? Se faz mais sentido para você blocar direto na cor, faz direto na cor. Não é que um jeito é melhor do que o outro, ou que um jeito é mais certo ou melhor, sabe? Mais artístico. Não é isso. São só técnicas diferentes. Técnicas diferentes podem dar resultados diferentes. Então, olha que interessante. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, com um sketch para fazer nuvem. Quando eu vou fazer nuvem, eu sempre bloco direto na cor. Mas fazer um personagem para mim blocado direto na cor é certeza que vai ficar tudo desproporcional. Então eu preciso do meu esboço para fazer personagem. Então é uma questão de como que funciona melhor para você. Não existe um jeito correto, existem só jeitos diferentes. Vê como é que funciona para você e vai fundo. Testa os dois jeitos. Às vezes você vai descobrir que tem coisas que funcionam melhor de um jeito, igual esse lance para mim de pintar cenário, pintar nuvem, pintar direto na mancha, sabe? E ver como é que funciona para você. Testa. Acho que o mais importante é isso, testa. Nós. Oi, Sula. Rui, o Kito tá chorando muito na porta aqui. Tá bem engraçado. Tadinho.
Sula, ultimamente tenho tido bastante dificuldade de manter a proporcionalidade quando faço um desenho full body. Às vezes as pernas saem gigantes, às vezes as mãos muito pequenas. Consegue ajudar esse jovem padawan esquisito? Aliás, muito obrigado por nos ajudar com as nossas dúvidas. De nada. Eu fico feliz que é útil. Dá mais uma estudadinha, estuda um pouquinho mais de referência e dá mais uma estudadinha nos métodos Loomis, no método do Hampton, no método. Tem vários autores que falam a respeito de como medir essas proporções. Dá uma estudadinha nesses autores, no seu autor favorito. Eu não vou sugerir um específico, porque tem gente que fala mal do Hampton, tem gente que fala mal do Loomis, tem gente que fala mal do Bridgman. Você escolhe o seu favorito. Tem alguns autores para você escolher. Mas vai atrás desses autores e vê como é que a gente estuda essas proporções. Quais são as relações que a gente faz de cada coisa. Eu já vi muitos jeitos diferentes de medir essas proporções. Inclusive, lá no Escolisme, tem o curso da Carla Ortiz, que ela mostrou ainda um jeito novo que eu não conhecia, que é dividir o corpo humano em 3/3 e fazer as proporções dentro desses terços. Também parecia um jeito bom de trabalhar. Mas o ideal é isso. Pega um autor que para você faz sentido e dá mais uma estudada em como que funciona para esse autor. E aí tenta aplicar isso no seu trabalho, que vai ajudar com essa coisa da proporção. Não tenha medo de medir enquanto você está desenhando, sabe? Faz as medidas mesmo. Pega o dedinho, mede, tipo, tá aqui um pedaço, vai medindo, vai fazendo a proporção no desenho, que vai ajudar. Até o seu olho ficar treinado e você conseguir fazer isso sem ter que medir. Mas isso é uma questão de prática, é uma questão de fazer mais um pouquinho mesmo. Faz essas medições que vai ajudar. Certo? Ai, desculpa, gente. Pega o seu autor favorito. Oi, Sula. Ultimamente, de novo? Peraí. Não tinha apagado a pergunta, foi mal. Deusa Sula do conhecimento artístico. Sou artista iniciante e já assisti vários vídeos, mas não consegui melhorar muito nas coisas básicas, pois cada vídeo que eu assisto diz algo diferente. Quero ficar principalmente bom, acho que é, na anatomia e perspectiva, pois sou horrível nos dois. Tem alguma dica para essa pobre iniciante? Sim, olha só. De novo, a arte é um grande depende. Então tem jeitos diferentes de fazer a mesma coisa. Por isso que você está pegando informações conflitantes em vídeos diferentes. Escolhe um jeito e tenta ele. Se ele não der certo, vai no outro jeito que você ouviu. Vai testando as coisas até a coisa clicar, até a coisa fazer sentido. Não, de novo, não vai existir um jeito que é certo. Tem jeitos diferentes de pensar a mesma coisa. Eu super recomendo recomeçar a coisa da perspectiva, começar com Drawabox, que é um curso de desenho que tem online, tem um site, drawabox.com, ele é muito bom. E dá uma olhadinha nisso que com certeza vai ajudar, tá? Mas a questão dos métodos diferentes, testa. Pega um só, presta atenção nele, tenta fazer ele funcionar. Não deu certo, vai pro próximo. Você vai ver que esse jeito de ver técnicas diferentes, ver jeitos de pensar diferentes, vai começar a construir uma biblioteca de informações na sua cabeça. E vai começar a fazer sentido quando que você troca de jeito de fazer para situações diferentes. É tipo o lance da blocagem de cor com a blocagem de linha, sabe? Qual que faz mais sentido, qual que funciona melhor, certo? Então testa esses jeitos, vê qual que clica melhor com você. Isso vai servir de prática para a coisa já começar a fazer sentido e o seu desenho ir melhorando. Certinho? Boa noite, lindas. Não consigo fazer a thumbnail traduzir a cena se não fizer grande e com mais detalhes. Por isso leva mais tempo e não consigo chegar a um bom resultado, acabo me frustrando bastante. Tem alguma dica ou exercício para melhorar? Sim, tenho. Esse é um exercício clássico da mentoria, que é pegar ilustração pronta e transformar em thumbnail. Você vai pegar 10 ilustrações. Deixa eu mostrar a tabelinha aqui rapidinho. Eu gosto de montar nessas tabelinhas aqui assim, ó. Peraí, aqui. Exercício clássico da mentoria, já fiz muita gente fazer. Super recomendo. Pega uma tabelinha assim, ó. E aí você pega a ilustração, coloca do lado e transforma em thumbnail. Aqui eu tava fazendo thumbnail de cor.
tá? Que eu tava estudando cor. Mas a ideia é fazer a mesma coisa, só que em preto e branco. E aí você começa a testar as suas técnicas de thumbnail. Você vai fazer com linha? Você vai fazer com bloco de cor? Você vai fazer com bloco de tonal? Você vai fazer com shape? Como é que você prefere fazer? Mas você tem que ter certeza que seu thumbnail tá lendo do mesmo jeito que a imagem do lado. Então, colocar um do lado do outro e fazer essa tabelinha ajuda bastante a fazer essa prática. Certo? Então, se o thumbnail não tá dando certo, pratica em transformar coisas que já estão prontas em thumbnail, que vai ajudar bastante. Tranquilo? Boa noite, Sula. Nossa, voz do vazio. Ô, louco. Fiquei meio triste. Eu tenho dificuldade em pensar o briefing da peça. Assim como pensar em o que colocar nas thumbnails. Como eu posso melhorar isso? Essa pergunta, que desenhar, ela é uma pergunta bem grande. Tem vários jeitos de lidar com isso. Tem técnica para lidar com isso também. Uma delas é lidar com aleatório. Lá, você por acaso tem aquele site de prompt generator? Não, mas eu posso jogar no Google. Pois Ou é. a Fanny, que tem todos os links, pode postar também. Pois é, Stefane, se você tiver um prompt generator, joga aí para nós. Olha só, se você simplesmente quer desenhar alguma coisa e... Por favor, Fanny, obrigada. Se você tá com dificuldade de gerar o briefing, às vezes pegar uns briefings aleatórios pode ajudar. Prompt generator são divertidos porque eles vão te dar umas coisas muito aleatórias mesmo. Sabe? Goblin vestido de empregada, correndo com um cachorro. Se vira. Saca? E aí você tem que fazer sentido dessa. Mandamos. Obrigado. Esse é o prompt mesmo que eu tava pensando. Você tem que fazer sentido desse pedido. Olha só, então vamos lá, prompt para environment. Ó, você clica aqui e ele vai te dar rice paddies. Vamos lá, me dá mais uma coisa. Sunlight streaming through the treetops. Sabe? Sol passando através da copa das árvores. Esse tipo de coisa. É muito bom para você começar esse tipo de... Isso ainda vive. É muito bom para você começar essa peça quando você tá 100% sem ideia. Então esses aleatórios ajudam bastante. Tem alguns que são mais loucões, tem alguns que são mais tranquilos. Vê qual que te serve melhor. Mas trabalhar com seus amigos, trabalhar em comunidade nessa hora ajuda bastante. Se você tem uma comunidade de arte, pede para os seus amigos te darem coisa para você desenhar. Isso é um exercício muito legal, porque o pessoal conhece os seus gostos, o pessoal conhece as coisas que você gosta de trabalhar, e eles vão te dar uns resultados muito mais interessantes do que os aleatórios. Com o tempo, você vai ver que essa criatividade do que desenhar, essa responsabilidade, parece que a gente tá, que quando a gente tá travado nesse aspecto, pelo menos para mim, parece que tem uma responsabilidade muito grande em escolher o que a gente vai desenhar. Parece que isso vai impactar muito na peça no final. Vai, mas não é o fim do mundo, é só um desenho. E sabe, se não der certo, você vai pro próximo desenho e era isso, você vai pro próximo briefing e era isso. Sabe? Então, uma das coisas que melhor funciona para mim é falar com o pessoal, falar com os amigos e, tipo, me dá um negócio aí pra eu desenhar. E o pessoal me dá umas ideias massa e eu trabalho com essas ideias. Quando eu fiz o curso do Mobacker, o curso de concept do Mobacker, a gente trabalhava 100% com coisas aleatórias. Ele pegava dois objetos completamente fora da casinha e falava: eu quero peças de xadrez inspiradas em frutas. Vai, sabe? E a gente tinha que se virar. E deu uns exercícios interessantes também. Então, trabalhar com aleatório é bom. Trabalhar com sugestão de amigo é melhor ainda. E com o tempo você vai ver que você consegue combinar esses elementos de forma que faça sentido para você. E vai ficar mais fácil de você criar seu briefing. Certo? Pera aí, rapidinho. Seus amigos vão lembrar do que você gosta e pedir o contrário. Se vira nos 30 que chama. Faz parte. O que mais? Bora. Temos mais uma última pergunta. E acho que vai fechar bem, porque já são 9h20. Boa noite, Sula. Primeira vez aqui na live. Recentemente vi vários vídeos seus e com isso revivi um sonho que estava falecido desde criança de aprender a desenhar. E aí?
Não sei nem fazer boneco de palito, mas aprendi contigo a começar fazendo desenhos por referência, então tô tirando fotos e desenhando. E aí? Alguma sugestão de caneta ou tablet baratinho para começar? Baixei o CSP no celular ontem para fazer minha primeira arte digital e foi uma luta fazer no dedo. Cara, esse pessoal que faz no dedo, cara, todo o meu amor por eles. Eu absolutamente não tenho ideia. Eu testei uma tabletzinha da Ruion que funcionava no celular, a RTS 300. Ela é bem gostosinha, fiquei bem surpresa com o resultado dela. A gente ainda tava com um cupom de desconto da Kabum para comprar essa RTS 300. Tá lá no Instagram. Se você quiser pegar o cupom, pode pegar que dá mais R$ 20 de desconto. Mas fica a recomendação de uma boa tablet para começar. Ela é pequenininha, mas ela tem todos os recursos, ela tem uma boa sensibilidade à pressão, sabe? E ela funciona no celular. Nós. O Marcos fez review de uma super barata da XP Pen também, que também parece muito boa. Então, fica a recomendação. Acho que entre Ruion e XP Pen o pessoal tá bem servido, sabe? Tô com medo de deixar mandarem mais perguntas. Não dá tempo, a gente só tem 10 minutos. Quer fazer uma tangente aí? Pois é, na verdade eu ia perguntar, ô mods, vocês têm alguma pergunta? Vocês têm alguma coisa que gostaria que eu falasse sobre? Vai aí, garotas. Nós. Uma das coisas que aconteceu na live do Marco ontem, que foi muito bonitinho, a Ruth estava com um problema com o gatinho dela que ia precisar de uma cirurgia. E a gente conseguiu juntar o dinheiro todo. E foi muito legal, sabe? Uma das coisas que está sendo cada vez mais importante para mim está sendo essa coisa da comunidade, sabe? Quando eu comecei a fazer a live, quando eu comecei a fazer o stream, eu não imaginava que a gente ia conseguir fazer uma comunidade tão legal. Comunidade é muito importante pra gente se manter ativo, pra gente se manter desenhando, pra gente se manter são. Me ajuda bastante. Então fica aqui. A Ruth tá na sala de espera? Pera aí. Fica aqui o meu agradecimento pro pessoal da comunidade, principalmente pras mods, pro pessoal que ajuda a organizar essa bagunça toda, porque faz muita diferença, sabe? Então, gente, muito obrigado. Pera aí. Puxa a Ruth aí, vamos lá. Eu não sei se ela tá em chamada. Ela tá aqui? Ah, eu acho que ela não tá na chamada, não. Senão a gente podia falar com ela. É, acho que ela não tá. Não, não tá, não. Tô de olho, Fanny, tô de olho. Não, mas, gente, sério, muito obrigado, sabe? É muito importante pra mim. Então, obrigado a todo mundo que participa, obrigado a todo mundo que manda pergunta. Eu espero que seja tão bom pra vocês quanto é pra mim. Então, yay! Fizemos bastante progresso até com o fundo. Eu vou continuar gravando esse processo, ele vai ser. A gente tem. Pera aí, deixa eu contar. Úrsula, Agosto, fala da setembro. mentoria. O que tem a mentoria? Ah, fala aí. Eu Mas já é te que. dei o assunto. Se vira, né? Não, é que a mentoria esgotou, né? É muito ruim fazer propaganda do negócio que tá esgotado. Mas, tá, seguinte. Galera, se vocês têm interesse, muita gente me pergunta sobre curso. Eu estou tentando organizar para fazer um curso, mas não sei quando é que vai sair. Não sei se vai sair, mas estou tentando organizar até sair o curso. Uma das coisas que eu faço é uma mentoria. Qual o esquema da mentoria? Mentoria, ele é uma ajuda pessoal, ele é uma sessão de feedback individual que eu vou sentar e conversar com vocês. Quais tem sido a dificuldade? O que tá te travando? O que a gente pode fazer para melhorar? Dar feedback. E tem bastante gente que curte. Então, se vocês tiverem interesse, toda última semana do mês abre vaga para mentoria. Toda última segunda-feira do mês abre vaga. Então, se vocês tiverem interesse, fiquem ligados. A de mês que vem já esgotou, infelizmente. Mas se vocês tiverem interesse, a gente faz a mentoria. Eu fico muito honrado que vocês têm interesse. Então fica o convite. Que mais? Eu Pois. tenho. A gente já falou da Pois. O processo da Sailor Moon. Eu não vou fazer ele todo em live. Eu vou fazer parte dele gravado só para Apoia-se. Mas eu vou continuar trabalhando nele em live. Mas eu devo terminar, por exemplo, o fundo hoje. E aí, essa gravação vai inteirinha pro Apoia-se depois. Vários e vários gigas de vídeo, galera. Vai ter muito vídeo.
Então, se vocês tiverem interesse em ver o processo completo, como que a gente trabalha, fica o pedido aí, apoia a gente no Apoia-se, que ajuda bastante a gente manter o projeto acontecendo. Yay! Lembrando que tu disponibilizou essa line art pra galera colorir no Isso! apoio também. Pro pessoal que quer colorir, a line art tá em alta no Apoia-se. Então, fica lá pra nós, tá Ah, resolvido. é verdade. Aí fica um call-out meu e da Fanny. Cadê os badge do YouTube no nosso Na Twitch Twitch, também? eu não sei subir badge na Twitch. Eu vou subir. Eu procurei, eu não achei. Pelo amor de Deus. A gente vai fazer. Fanny, promessa ao vivo aqui. Vai subir. Nós. Que Sabe o que tá mais? faltando? Tá faltando as estrelinhas aqui, ó. É verdade. Tá faltando os teus signature bolinhas. As minha bolinha me deixa feliz. Cadê aquela pessoa que sempre fazia umas perguntas aleatórias de comida no chat, né? Eu Sula, quero. qual é teu picolé favorito? Caraca, picolé favorito? Uhum. Eu gostava muito do Magnum quando eu tava na faculdade. O Magnum ainda existe? Acho que sim. O Magnum era bom. Mas assim, ó, o que é hit de todas as estações é picolé de maracujá. É, a É o suco que sopa. você toma também, né? Eu adoro maracujá. Ô, Fanny, a sopa ontem. Gente, está muito frio aqui. Uhum. Tá muito frio. Então o marido fez sopa, ele faz sopa de legumes, é um negócio espetacular. É muito gourmet. Já usou o Procreate? Já usei o Procreate. Tenho o Procreate, eu uso com uma certa frequência, mas não é o programa que eu mais me adaptei, tá? O Procreate, ele é muito bom, mas eu não consegui me adaptar no iPad. Eu tenho usado mais o Clip Studio Paint na Magic Drawing Pad, na tabletzinha da XP Pen, sabe? Então, fica a recomendação para o Clip Studio Mobile também, que ele é bom, sabe? Mas o Procreate é muito bom. Se vocês estão com dúvida do Procreate, vai fundo no Procreate, que ele é um programa muito bom. Eu que não consegui adaptar. Eu que sou velha, caquética, cheia de mania, não consegui adaptar. Sula, tu chegou a ver o Alien Romulus? Ainda não! Eu estou sem tempo de sair de casa com essas tretas de banco e essas coisas. Mas, enfim, calma que eu vou ver. Ainda tá nos planos. A vida adulta está acontecendo, amiguinhos. Eu não estou conseguindo ter tempo de. Eu tava, inclusive, falando, o nível de estresse com essas coisas de vida adulta tá tanto que eu tô pensando em jogar Persona 5 de novo, pra você ver como é que a pessoa é fraca. A Persona 5 é muito bom, cara. É isso. Esse é meu parecer. Acho que eu quero um Color Dodge aqui em cima. Pera aí. Eu vou terminar esse fundo com calma depois. Nós. Que foi? Chat. Sula, você tem alguma dica pra se adaptar ao digital? Cara, essa pergunta pra mim é engraçada porque eu sou o contrário. Eu comecei pelo digital. Eu ganhei a primeira tablet quando eu tinha 14 anos e eu já comecei numa Wacom, já comecei numa Intuos. Então eu comecei no digital. Pra mim foi o contrário, pra mim foi adaptar ao tradicional. O que eu recomendo é usar, sabe? Se você tá usando o tablet pela primeira vez, tablet sem tela, faça a loucura, tira o mouse do seu computador, usa só a tablet, que você vai acostumar com ela muito mais rápido. É um jeito diferente de trabalhar. Outra coisa, não fica tentando simular suas ferramentas tradicionais para sempre. A forma como a pressão funciona no digital é uma forma muito digital de trabalhar. Então, não tem muito como você simular 100% do lápis, simular 100% de uma caneta. Não é assim que funciona. Então, abraça as coisas que o digital tem. Abraça o lado forte do digital. É uma ferramenta nova. Em vez de você pensar que, tipo, quando eu tô desenhando à mão, eu desenho no lápis e eu desenho na Bic, agora você desenha no lápis, desenha na Bic e desenha no digital. É uma ferramenta nova, não fica preso tentando simular as coisas do tradicional para sempre.
pensa como o digital, usa as formas que o digital tem, que você tem muitas possibilidades de como usar nossa canetinha amiga, tá? Então, literalmente, desenha mais. Eu comecei na vida mansa, foi real. Qualquer dia eu conto essa história. Eu quero isso aqui, ó. Um dos exercíciozinhos bestas que dá pra gente começar quando a gente tá começando com tablet, eu vou fazer aqui e ele vai ser fácil porque eu tô com tablet de tela. Mas olha só, se você tá com uma tablet dessas sem tela, pega um padrão que nem esse aqui e aí vem aqui e faz assim, ó. Escolhe um pontinho, vem aqui e faz um círculo em volta dele. Deixa eu pegar um pouquinho mais escuro, ó. Vem aqui e faz assim, ó. E aí, sabe, vem aqui e começa a trabalhar para você começar com esse tipo de precisão. E aí, vem aqui e ó. Parece bobagem, mas esse exercíciozinho aqui, ó, ele vai te ajudar a aumentar a precisão sabe a grande dificuldade de você desenhar sem estar vendo a sua mão? De novo, para mim é fácil porque eu tô com esse exercício, eu tô com a tablet de tela. Mas a tablet sem tela, isso aqui é um desafio. Então escolhe um pontinho, vem aqui e faz o círculozinho em volta. Escolhe o pontinho, vem e marca o X bem em cima. Faz isso aqui algumas vezes por dia que vai te ajudar com a precisão na tablet e vai ser bem mais tranquilo de trabalhar. Certo? De resto, usa o trem. É igual um dos motivos pelo qual a gente é bom no lápis, que a gente é bom na Bic, é que a gente já usou muito lápis e muito Bic. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é usar o trem. 200 Ctrl Z para sair, exato. É a mão direita na caneta e a mão esquerda no Ctrl Z. Ou invertido, mas você entendeu a ideia. Certinho? Sula, acabou. Acabou? Tá na hora? Galerinha, espero que tenha sido útil. Voltamos na semana que vem. Semana que vem, inclusive, vai ter o stream no YouTube na terça-feira. Então, eu não sou mineiro, eu sou casada com mineiro. Tem uma diferença. Então, semana que vem a gente tem a live no YouTube terça-feira, tá bom? E a gente volta quarta-feira aqui na Twitch. Certinho, galera? Então, muito obrigada pela audiência e a gente se vê semana que vem. Tá bom? Beijo, galera. Boa noite. Beijo. Tchau. Tchauzinho, boa noite.